Bom, retomando aqui, a gente estava falando das propriedades. A primeira propriedade, né, ela, ela diz que se você tem um radical, você pode multiplicar. Aqui ele está colocando multiplicar, mas você também pode, da mesma forma que você multiplica, você pode dividir. O, o índice e o expoente do radicando pelo mesmo valor. Eu obtenho dessa forma um radical equivalente. Então, ó, raiz enésima de a elevado a m é a mesma coisa que raiz enésima de raiz enésima vezes p de a elevado a m vezes p. Observe que o fator p ele multiplica tanto o índice, o expoente do radicando. Quando você tiver uma situação como essa, você pode. De que serve isso? Numa determinada situação, você precisa mudar o índice do radicando. E para isso, só vai poder fazer isso utilizando essa propriedade. Então fica aí para relembrar. A segunda, na B, é chamada de produto de radicais. Quando você tem um produto, uma multiplicação de dois radicais de mesmo índice, na forma genérica aí está aparecendo o índice M, você pode transformar isso num único radical, conservando o índice e multiplicando apenas os radicandos. Propriedade semelhante, ela trata da divisão do quociente, né, de radicais de mesmo índice, lembrando que tanto a B quanto a C só vale se os radicais tiverem mesmo índice. Se radicais forem com índices diferentes, a situação muda, é outra história. Então basta conservar o índice e dividir os radicandos. Fica a raiz enésima de A sobre B. Detalhe que o B tem que ser diferente de zero, porque a gente já sabe que as frações elas têm a restrição de ser o denominador nulo. Aliás, não nulo, diferente de zero. Por isso que ele coloca aí sendo B diferente de zero. Na penúltima você tem raiz enésima de A elevado a M. Essa é bem simples. Ele diz só que você pode passar o expoente que está fora, né, elevando todo o radical, ele pode passar para dentro do radical. Então ficaria raiz enésima de A elevado a M. O M que eleva o radical inteiro, ele passa a ser apenas expoente do radicando. E raiz enésima de A, a raiz enésima de raiz miésima de A. Um radical de outro. Quando você tem um radical de outro radical, transforma-se também num único radical, multiplicando os índices e conservando o radicando. Aqui de lado ele coloca o que foi feito, né? Na primeira lá, troca-se o índice, porque a partir do momento que você multiplica o índice n por um número p qualquer, você vai obter um outro índice, um índice, sei lá, k, um índice diferente do índice inicial. A segunda é chamada de radical de um produto, né? Radical de uma divisão ou um quociente, a terceira. A quarta, a D, uma raiz elevada a uma potência, e a outra raiz de uma raiz, o radical de um radical. Bom, com isso a gente relembra algumas definições importantes a respeito de radical. Na sequência a gente vai depois falar um pouco
frações, adição, subtração, multiplicação e divisão, que também já havíamos falado lá. Vamos só dar uma revisada, uma relembrada no que já foi falado lá. Até a próxima.